Ele era uma espécie de prodígio silencioso, um jovem talentoso que, por uma razão ou outra, não chamava muito a atenção para si mesmo. E embora não haja maiores informações sobre prêmios acadêmicos que ele tenha recebido durante seu tempo como estudante, Severo Snape foi certamente um dos bruxos mais talentosos que Hogwarts já viu. Porém, ele desenvolveu uma relação hostil e perigosa com um grupo de amigos que deixou marcas profundas nele para sempre. Está no ar o segundo episódio da série Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. No último episódio de Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço, nós analisamos a traumática infância de Snape e os sérios problemas que ele enfrentava em casa, sendo negligenciado pelos pais. Também discutimos o início da amizade dele com Lilian Evans e vimos como essa amizade se tornou uma espécie de refúgio emocional para ele. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os anos de Severo como estudante de Hogwarts, seu talento impressionante e o relacionamento problemático dele com os marotos. Mas antes de mais nada, já vão deixando aí o like de vocês e compartilhem esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, isso me ajuda muito a aumentar o alcance dos vídeos do canal. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, chegou a hora de se inscrever, né? Se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo legal de Harry Potter por aqui. Ah, eu também quero aproveitar para avisar que logo nós teremos aqui no canal o Clube de Membros. Eu tô planejando tudo com muito carinho para vocês, pensando nos benefícios e preparando mais de um tipo de assinatura, cada uma com vantagens diferentes, para que todo mundo consiga ser membro aqui do canal. Fiquem ligados por aqui, que eu vou trazer mais notícias sobre o clube de membros do canal nas próximas semanas. Severo Snape começou seus estudos em Hogwarts em 1 de setembro de 1971 e foi selecionado para a Sonserina, casa que à época era liderada pelo professor de poções Horácio Slughorn, que era diretor da casa. Contudo, a jornada de Snape em Hogwarts teve início a bordo do Expresso de Hogwarts, onde sentou na mesma cabine com Lilian Evans, Tiago Potter e Sirius Black. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, enquanto via as memórias de Snape na penseira, Harry assistiu a esse momento. Snape e Lilian conversavam, aparentemente sem chamarem a atenção de Tiago e Sirius, até o momento em que Snape demonstrou o desejo de que Lilian fosse selecionada para a Sonserina juntamente com ele. Quem quer ir para a Sonserina? Acho que eu desistiria da escola, você não? Tiago perguntou a um garoto esparramado nos assentos de frente a ele. E com um sobressalto, Harry percebeu que era Sirius. Sirius não riu. Toda a minha família foi da Sonserina. Talvez eu quebre a tradição. Para qual você iria se pudesse escolher? Tiago ergueu uma espada invisível. Grifinória, a morada dos destemidos. Como meu pai. Snape deu um muxoxo de descaso. Tiago se virou para ele. Algum problema? Não, retrucou Snape, embora seu sorrisinho de deboche dissesse o contrário. Se você prefere ter mais músculo do que cérebro, e para onde está esperando ir, uma vez que não tem nenhum dos dois? Interpôs Sirius. Tiago deu gostosas gargalhadas. Lilian se impertigou ruborizada, e olhou de Tiago para Sirius com ar de desagrado. Vamos, Severo, vamos procurar outro compartimento. Oh! Tiago e Sirius imitaram o seu tom de superioridade. Tiago tentou fazer Snape tropeçar quando ele passou. A gente se vê, ranhoso! Uma voz gritou quando a porta do compartimento bateu. Então, a inimizade de Severo Snape e os marotos teve início logo no primeiro dia dos garotos em Hogwarts. Aliás, antes mesmo deles chegarem no castelo, né? E essa inimizade perdurou por todos os anos deles em Hogwarts, criando uma rivalidade tóxica e muitas vezes perigosa. Os marotos, mais especificamente Tiago Potter e Sirius Black, davam todos os motivos do mundo para Snape odiá-los. Primeiro que eles eram populares na escola e tinham toda a atenção que queriam, coisa que Snape sempre almejou, mas nunca pareceu conseguir.
Os livros deixam claro que Severo definitivamente não era popular entre os alunos em Hogwarts. Isso porque ele provavelmente era conhecido pelo seu gosto pelas artes das trevas e por andar com sujeitos como Avery e Mulciber, que adoravam usar esse tipo de magia em outros alunos. Sem falar que Snape tinha muita dificuldade de fazer amizades e de ser simpático com as pessoas à sua volta. E muito disso se devia ao fato dele ter sido criado numa casa onde seus próprios pais não lhe davam atenção. Portanto, não havia muitos alunos que gostavam dele na escola. E ver os marotos ganhando toda a atenção do mundo certamente deixava Snape louco de ciúmes. Vejam só, Sirius Black é descrito como um jovem muito bonito, uma característica que certamente fazia dele um sucesso entre as garotas na escola. Algo que provavelmente devia causar até náuseas ao Snape. Por outro lado, Tiago Potter aparentemente era reconhecido por toda a escola como um astro do quadribol em Hogwarts. E uma memória rápida de Severo Snape nos dá a entender que ele não era lá muito habilidoso montado numa vassoura, pelo menos não durante sua juventude. Vejam só. Um adolescente de cabelos oleosos estava sentado sozinho em um quarto escuro, apontando a varinha para o teto, abatendo moscas. Uma garota estava rindo das tentativas de um menino magricela que tentava montar uma vassoura corcoviante. E aí, a partir dessa lembrança, algumas coisas começam a fazer mais sentido. A gente passa a entender o porquê de Lupin ter o sentimento de que Snape tinha ciúmes de Tiago por causa do talento dele no quadribol. Aparentemente, Severo não voava bem numa vassoura, pelo menos não o suficiente para ser um bom jogador de quadribol. E ver Tiago ganhando toda a glória por jogar quadribol tão bem o deixava ainda mais aborrecido. E talvez foi o fato de Snape não ser tão habilidoso voando numa vassoura que o motivou a aprender a voar sem a necessidade de uma. Também precisamos lembrar que Snape era apaixonado por Lilian Evans, e ele via Tiago Potter como uma constante ameaça, já que ele sabia que Potter também era apaixonado pela garota. Talvez ele achasse que Tiago tinha características que pudessem ser mais atraentes para Lilian, tipo um cara de boa aparência, popular e com toda a atenção que ele próprio não tinha. Além disso, os livros nos dão a entender que os marotos tinham o costume de aborrecer Snape sem nenhum motivo, além do fato dele existir, como o próprio Tiago disse para Lilian quando eles estavam atacando e humilhando Snape na frente de vários estudantes da escola. E ela tentou fazer com que eles parassem com o showzinho. Vejam só. "Deixem ele em paz", repetiu Lilian. Ela olhava para Tiago com todos os sinais de intenso desagrado. "Que foi que ele lhe fez?" "Bom", explicou Tiago, parecendo pesar a pergunta, "é mais pelo fato de existir, se você me entende." Então assim, a antipatia e raiva que Severo sentia pelos marotos não foram sentimentos que brotaram dentro dele absolutamente do nada. Ele tinha lá seus motivos. Afinal de contas, os marotos foram responsáveis por gerar a pior memória de Snape. A ocasião em que Tiago e Sirius humilharam ele na frente de vários alunos, usando feitiços e azarações contra ele e colocando ele de cabeça para baixo, deixando as cuecas dele à mostra para todos os presentes verem. Nesse vídeo aqui, eu não vou ler a parte do livro que conta como que tudo isso aconteceu, mas se vocês quiserem saber mais sobre essa ocasião, vocês podem assistir esse vídeo aqui que tá aparecendo no card aí na tela. Eu conto tudinho lá. Agora, é claro que Snape também não era nenhum santinho. De acordo com Sirius Black, ele ficava a todo instante procurando maneiras de incriminar os marotos. Ele vivia tentando pegar os garotos em suas transgressões na escola, na esperança de que eles acabassem sendo expulsos. Na minha opinião, o filme de Harry Potter e a Ordem da Fênix infelizmente fez um trabalho de adaptação ruim ao mostrar apenas a pior memória de Snape. A cena que eu mencionei agora há pouco. Por causa dessa cena, muitos fãs foram levados a acreditar que apenas Tiago e Sirius atacavam o Snape, e que Snape nunca fazia nada de errado, que ele era uma espécie de coitadinho indefeso. E isso tá muito longe de ser verdade, mas muito longe mesmo, galera. Vamos lá. No livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix, mais precisamente no capítulo 29, depois que Harry assiste a pior memória de Snape, ele fica muito chocado por ter visto o pai dele agindo daquela forma desprezível. Então, depois de Fred e George criarem uma distração que tira a Umbridge do caminho, Harry vai até a sala dela e usa pó de Flu na lareira da Sapa Velha para ir até a casa dos Sirius,
para conversar com ele sobre a cena horrível que ele tinha visto na penseira. Ao chegar lá, Harry encontra Lupin também, e aí os três começam a conversar. E essa conversa é realmente muito esclarecedora. Vejam só. Harry abriu os olhos e se viu olhando para fora da lareira da cozinha e para a comprida mesa de madeira onde um homem estudava um pergaminho. Sirius? O homem se sobressaltou e olhou para os lados. Não era Sirius, mas Lupin. Harry! Exclamou muito chocado. Que é que você... Que aconteceu? Está tudo bem? Está. Tive vontade de bater um papo com o Sirius. Vou chamá-lo, disse Lupin se levantando ainda perplexo. Ele foi lá em cima procurar o monstro, parece que anda se escondendo no sótão outra vez. E Harry viu Lupin sair correndo da cozinha. Agora não tinha nada para olhar, exceto as pernas da cadeira e das mesas. Ficou imaginando por que Sirius jamais mencionara como era desconfortável falar entre as chamas. Seus joelhos já estavam protestando dolorosamente contra o contato prolongado com o duro chão de pedra da sala da Umbridge. Lupin voltou com Sirius em seu encalço momentos depois. Que foi? Perguntou Sirius com urgência, tirando os cabelos compridos e escuros dos olhos e se ajoelhando diante da lareira, de modo a ficar no mesmo nível que Harry. Lupin também se ajoelhou, parecendo muito preocupado. Você está bem? Precisa de ajuda? Não, disse Harry. Não é nada disso. Eu só queria falar sobre o meu pai. Eles se entreolharam com grande surpresa, mas Harry não tinha tempo para se sentir sem jeito ou envergonhado. Seus joelhos doíam mais a cada segundo, e ele calculava que já havia passado 5 minutos desde o início da distração. George lhe garantira apenas 20, portanto, mergulhou imediatamente na história que presenciara na penseira. Quando terminou, nem Sirius nem Lupin falaram por um momento. Então, Lupin disse em voz baixa: Eu não gostaria que você julgasse o seu pai pelo que viu, Harry. Ele só tinha 15 anos. Eu tenho 15 anos, disse Harry com veemência. Olha, Harry, disse Sirius querendo conciliar. Tiago e Snape se odiaram desde o primeiro momento em que se viram. Foi uma dessas coisas, dá pra você entender, não dá? Acho que Tiago era tudo o que Snape queria ser, era popular, era bom em quadribol, bom em quase tudo. E Snape era apenas uma figurinha difícil, metido até o nariz nas artes das trevas, enquanto Tiago, com todos os defeitos que você pode ter visto, Harry, sempre odiou as artes das trevas. Bom, aqui a gente consegue ver que Sirius e Lupin tinham consciência dos defeitos de Tiago. Eles sabiam que muitas coisas que Tiago e eles mesmos fizeram durante a adolescência não foram legais. E o que lemos a seguir neste diálogo reforça isso ainda mais. Continuou Harry, mas ele atacou o Snape sem a menor razão, só porque você disse que estava chateado, terminou com um ligeiro tom de pedido de desculpas na voz. Não me orgulho disso, apressou-se Sirius a dizer. Lupin olhou de lado para Sirius, então falou. Olha, Harry, o que você tem de entender é que seu pai e Sirius eram os melhores alunos da escola em tudo o que faziam. Todos achavam os dois o máximo. Se por vezes eles se deixavam levar, se por vezes bancávamos uns idiotas arrogantes, você quis dizer, completou Sirius. Lupin sorriu. Ele não parava de despentear os cabelos, disse Harry constrangido. Sirius e Lupin riram. Eu tinha me esquecido de que ele costumava fazer isso, disse Sirius carinhosamente. Ele estava brincando com o pomo? Perguntou Lupin ansioso. Estava, respondeu Harry, vendo Sirius e Lupin sorrirem saudosos. Bom, achei ele meio idiota. Claro que ele era meio idiota, disse Sirius na defensiva. Éramos todos idiotas. Bom, aluado não era tanto, disse ele honestamente olhando para o amigo. Mas Lupin balançou a cabeça. Algum dia eu disse a vocês para não atormentarem o Snape? Algum dia eu tive coragem de dizer a vocês que estavam agindo mal? Bom, disse Sirius, às vezes você fazia a gente se sentir envergonhado. Já era alguma coisa. Aqui nesse trecho, Sirius demonstra claramente que ele não sentia orgulho daquilo que eles tinham feito com o Snape naquela cena que Harry tinha assistido. Ele mesmo reconhece diante de Harry que Tiago e ele eram uns idiotas arrogantes. E Lupin, por outro lado, parecia se arrepender de não ter se esforçado mais para evitar que seus amigos agissem da forma estúpida que agiam. Vamos continuar a ler. Estamos quase chegando no ponto onde eu quero chegar. E
disse Harry insistente, decidido a dizer tudo o que estava pensando já que estava ali. Ele não parava de olhar as garotas na beira do lago, na esperança de que estivessem olhando para ele. Bom, ele sempre fazia papel de ridículo quando Lilian estava por perto, disse Sirius encolhendo os ombros. Não conseguia parar de se exibir sempre que se aproximava dela. E por que ela casou com ele? Perguntou Harry infeliz. Odiava ele. Não odiava, disse Sirius. Ela começou a sair com ele no 7º ano, explicou Lupin. Depois que Tiago murchou um pouco a bola, tornou Sirius. E parou de azarar as pessoas só para se divertir, completou Lupin. Até o Snape? Bom, disse Lupin lentamente. E este aqui é o ponto ao qual eu me referia. Snape era um caso especial, quero dizer. Ele nunca perdia uma oportunidade de azarar Tiago. Então você não podia esperar que ele aguentasse calado, não é? Portanto, galera, embora a gente nunca tenha visto uma memória de Tiago ou de Sirius ou até mesmo de Lupin, onde Snape é visto atacando um deles, não significa que isso nunca tenha acontecido. Lupin é absolutamente claro ao dizer que Snape não perdia a oportunidade de azarar Tiago. E se tratando do Lupin, o cara que nunca foi a favor das idiotices que os amigos dele faziam contra o Snape, eu realmente acredito que ele estava dizendo a verdade aqui. Snape também atacava quando tinha a oportunidade. E essa inimizade com os marotos atormentou o Snape até mesmo em sua vida adulta. E os livros nos dão várias evidências disso. Vejam só, a própria maneira como Snape tratava Harry era uma demonstração clara de que o bruxo não estava nem perto de se curar da mágoa profunda que ele tinha dos marotos, mais precisamente do Tiago, né? Os livros dizem que Harry era muito parecido com Tiago, seu pai, e que seus olhos eram idênticos aos olhos de sua mãe, Lilian. Harry era apenas uma criança, mas logo no primeiro ano dele em Hogwarts, Snape tomou a iniciativa de odiar o menino simplesmente pelo fato dele ser fisicamente parecido com seu pai. Aparentemente, quando Snape olhava para Harry, ele via Tiago, e por isso ele nunca foi capaz de se afeiçoar pelo menino. O próprio Quirrell chegou a dizer para o Harry que Snape odiava Harry porque ele odiava o pai de Harry. E de acordo com Dumbledore, muito dessa raiva de Snape se devia ao fato de Sirius ter pregado uma peça nele, colocando sua vida em risco. Snape tinha visto Madame Pomfrey atravessando os jardins com Lupin, indo em direção ao Salgueiro Lutador. E como Snape queria muito saber aonde que Lupin ia todo mês quando ele simplesmente desaparecia da escola, Sirius disse para ele que bastava ele apertar o nó no tronco da árvore com uma vara longa para ele conseguir entrar e ver onde Lupin ia. Se Snape tivesse chegado até a casa, ele teria encontrado um lobisomem adulto e poderia ter morrido nesse encontro. Quando Tiago soube o que Sirius tinha feito, ele foi correndo atrás de Snape e tirou ele do túnel antes que ele pudesse chegar na casa. Mas ainda assim, Snape acabou vendo Lupin transformado e foi assim que ele descobriu que Lupin era um lobisomem. Só que Dumbledore proibiu ele de contar a verdade sobre Lupin para quem quer que fosse. Snape nunca foi capaz de aceitar que Lupin e Tiago não tiveram nada a ver com a idiotice de Sirius. Ele preferiu acreditar que eles todos tinham planejado isso. Ele nunca foi capaz de aceitar que Tiago tinha salvado a vida dele. Dumbledore falou sobre isso para Harry ainda no primeiro ano do garoto. Vejam só. Seu pai fez uma coisa que Snape nunca pôde perdoar. O quê? Salvou a vida dele. O quê? Disse Dumbledore sonhador. É engraçado como a cabeça das pessoas funciona, não é? O professor Snape não conseguiu suportar o fato de estar em dívida com seu pai. Acredito que tenha se esforçado para proteger você este ano porque achou que isso o deixaria quite com o seu pai. Assim, podia voltar a odiar a memória do seu pai em paz. No terceiro ano de Harry em Hogwarts, quando Lupin trabalhava na escola, Snape deixou escapar de propósito, por pura amargura e ressentimento, que Lupin era um lobisomem, fazendo com que ele tivesse que deixar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, porque a pressão em cima dele e em cima de Dumbledore seria muito grande caso ele continuasse como professor sendo um lobisomem. No quinto ano de Harry em Hogwarts, Dumbledore percebe que havia uma ligação entre a mente de Voldemort e a mente de Harry, e compreendendo o perigo que isso representava,
o velho bruxo pede para que Snape ensine oclumência para o garoto, a fim de que ele fosse capaz de fechar sua mente caso Voldemort tentasse penetrá-la. Isso era extremamente importante, afinal de contas, Harry corria grande perigo com essa possibilidade de Voldemort invadir a mente dele. Era consenso entre os membros da Ordem da Fênix que naquele momento nada era mais importante do que Harry aprender oclumência. E como Dumbledore temia que se ele mesmo ensinasse oclumência para Harry, Voldemort ficaria ainda mais tentado em invadir a mente do garoto, Snape era o mais indicado para ensiná-lo. Só que depois que Harry vê a pior memória de Snape, ele fica enlouquecido e perde completamente o juízo e a razão e se recusa a continuar com as aulas. O que mostra que aqueles acontecimentos que Harry viu na penseira ainda eram extremamente dolorosos para Snape, porque mesmo com vários anos tendo passado, ele ainda estava profundamente ressentido, a ponto de isso impedir que ele cumprisse uma missão extremamente importante naquele momento. Uma missão que poderia significar proteger Harry de Voldemort ou entregá-lo para morrer, uma missão dada diretamente por Dumbledore. Então, todas essas evidências nos mostram que Snape nunca foi capaz de se curar das mágoas e ressentimentos que ele tinha dos marotos. Mesmo depois de adulto, estando numa posição de poder em Hogwarts, ele ainda ficava completamente perturbado e perdia totalmente a razão ao se lembrar de tudo que tinha sofrido nas mãos dos marotos, especialmente de Tiago e Sirius. Mas o tempo de Snape como estudante em Hogwarts não se resumiu apenas às interações hostis com os marotos. Snape foi um aluno brilhante, e embora não haja nenhuma informação de prêmios acadêmicos que ele tenha recebido, ele era reconhecido como um aluno extremamente talentoso, especialmente no campo das poções e das artes das trevas. Entendam uma coisa, Snape era tão brilhante e inteligente que ainda como aluno ele corrigia e alterava as instruções oficiais do livro de poções, o Estudos Avançados no Preparo de Poções. Ele incluía as próprias anotações e instruções dele. E essas instruções se mostravam muito mais eficazes do que as que se encontravam no texto original do livro. E é importantíssimo dizer que o Estudo Avançado no Preparo de Poções era um livro publicado por ninguém menos que Libatius Borage, reconhecidamente um dos mais famosos criadores de poções do mundo. E Severo parecia dar instruções ainda melhores do que o próprio Libatius. Só para vocês terem uma ideia do nível de talento e brilhantismo do Snape. Isso sem falar dos vários feitiços que ele criou ainda enquanto estudava em Hogwarts. Alguns dos feitiços que o Snape criou foram o Sectum Sempra, Trava-Língua, Abafiato, Leve Corpus Não Verbal e seu contra-feitiço, o Libera Corpus. Esses dois últimos se tornaram muito populares em Hogwarts, sendo usados inclusive pelos próprios marotos. Durante muito tempo, acreditou-se, dentro do fandom de Harry Potter, que o Vonera Sanentor, que foi usado como contra-feitiço para o Sectum Sempra pelo próprio Snape, também tivesse sido criado pelo bruxo. Porém, em Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore, vimos Gellert Grindelwald usar o Vonera Sanentor em combinação com o Renervate para curar as cicatrizes do Tilin, que tinha sido morto pelo próprio Grindelwald. Nessa ocasião, o Vonera Sanentor foi usado como um dos encantamentos que faziam parte do ritual de necromancia que Grindelwald usou para reviver o Tilin. E como esse fato aconteceu em 1932 e Snape só nasceu em 1960, ele não poderia ter sido o criador do Vonera Sanentor. Afinal de contas, Grindelwald estava usando o encantamento quase 30 anos antes de Snape nascer. De qualquer forma, o próprio Sirius reconheceu a capacidade de Snape. Ele disse para Harry, Rony e Hermione uma vez que Snape conhecia mais feitiços quando chegou na escola do que metade dos garotos do 7º ano e fazia parte de uma turma da Sonserina que, na maioria, acabou virando o Comensal da Morte. Portanto, se até mesmo o Sirius, que não gostava nem um pouco de Snape, foi capaz de admitir o alto nível de conhecimento em feitiços do Snape, não há muito o que discutir sobre isso, né? Severo Snape era realmente um aluno excepcionalmente brilhante. No entanto, infelizmente, o brilhantismo de Snape acabou sendo um pouco ofuscado, ou seja, nem todo mundo conseguiu perceber o quão talentoso ele era. E isso se deve ao fato de, desde a sua adolescência, Snape possuir uma personalidade problemática e muito complexa.
Além disso, sua associação com as artes das trevas e seu envolvimento com outros bruxos que já se comportavam como bruxos das trevas durante sua juventude fizeram com que as pessoas à volta de Snape o vissem com suspeita e desconfiança, apesar de seus talentos inegáveis. Nesse sentido, podemos dizer que Snape era uma espécie de talento incompreendido. E aí, meus bruxos, vocês já sabiam desses detalhes da vida de Severo Snape? Escrevam aqui nos comentários uma coisa que vocês já sabiam e uma coisa que vocês aprenderam assistindo esse vídeo. Ativem o sininho de notificações para vocês não perderem o terceiro episódio da série Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço e nenhum outro conteúdo aqui do Wizarding Bruno. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, basta clicar nesse botãozinho aqui e tudo resolvido. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!